acharam que não tem Bíblia, escreva ficar próximo a quem tem. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler uma palavra bastante conhecida, mas de muita valia para nossas vidas. Lucas 15, 11. Diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E chegou-se assim a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, que eram trabalhadores, né? Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Agora eu peço sua atenção por alguns minutos, vamos estar estudando a palavra de Deus, porque ainda vamos continuar buscando a presença de Deus nesta noite, ok? Peço sua atenção agora, não converse. Preste atenção aqui que Deus ele quer nos abençoar mais e mais nessa noite. Essa, como nós acabamos de dizer, é uma passagem bastante conhecida chamada Filho Pródigo. Né? Quem nunca ouviu falar, quem nunca leu dessa passagem chamada Filho Pródigo? E me aprofundei mais um pouco para buscar o significado de pródigo. Né? E eu consegui algumas palavras que interpretam o que é pródigo. Primeiro, dissipador. Segundo, esbanjador. Terceiro, gastador. É um dos significados da palavra pródigo: dissipador, esbanjador e gastador. É o significado mais profundo e mais claro que eu consegui a respeito da palavra pródigo, que essa parábola está trazendo. Mas nós que estudamos a Bíblia bem sabemos que o Pai simboliza Deus, e o Filho, esse Filho aqui, simboliza a igreja, simboliza a minha vida, simboliza a sua vida. A vida que hoje nós que já aceitamos a Jesus, e quem não aceitou, é uma vida, apesar de muita luta, apesar de muita batalha, é uma vida de vitória, é uma vida de bênção. Porque nós temos o Pai que cuida da nossa vida, nós temos as bênçãos do Senhor, porque nós como igreja, quando a nossa vida, quando nós estamos bem com Deus, nós temos a certeza de orar e Deus responder. Nós temos a certeza de que estamos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abençoa, e ainda escuta o nosso clamor, porque a Bíblia diz que o ouvido dele está o quê? Atento ao nosso clamor. Esse é o símbolo do Filho, daquele que entregou a vida a Jesus já há algum tempo, e ele passa a desfrutar daquilo que o Pai tem de melhor, principalmente das vitórias que Deus tem para cada um, porque Deus é um Deus de vitória, não é verdade? Mesmo em meio à luta, Deus é um Deus que nos dá vitória, porque até aqui tem nos sustentado. Mas o mundo está aí, as lutas são bastante grandes que surgem a cada dia contra a nossa vida, as tentações, as vontades, os desejos de conhecer o que não é lícito,
os desejos de fazer o que não convém, porque a Bíblia diz que todas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E esse filho chega em um determinado momento da sua vida que ele quer conhecer o mundo, que ele quer conhecer as condições da vida. Como muitos de nós que conhecemos a Bíblia, já cometemos esse erro, já fizemos muitas vezes, ou até mesmo muitas vezes aqui na igreja estamos fazendo. Ele chega para o pai, porque nós bem sabemos que o pai só pode dar uma herança quando morre. Ele quis a herança do pai morrer. Mas o pai amava tanto, tinha um amor tão por esse filho que ele pega, dá tudo que ele tem direito. Ele divide antes mesmo de morrer. Ele dá tudo. Você quer? Então pega tudo que você tem direito e vá. E ele sai. Meu irmão, diz que lá fora, quando nós temos dinheiro, nós temos muitos amigos, mas quando ele acaba, nós vamos embora. E é verdade. Quando esse jovem tinha toda a condição financeira, ele fazia o que ele queria, ele curtiu à vontade, ele brincou à vontade, porque ele tinha condições, mas isso acaba. Sem a presença de Deus, meu irmão, a nossa vida não vai para frente. Você pode ter o que você tiver, o bem material que você tiver, mas se nós ficarmos longe da presença de Deus, um dia nós vamos chegar em uma decadência grande. Um dia nós vamos perder tudo aquilo. Sabe por quê? Porque o que nós temos vem de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem vem de Deus. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não teríamos nada, nem vivo nós estaríamos. Mas o que temos vem de Deus. Se eu fiz é porque Deus permite. Se eu como é porque Deus permite. Tudo vem de Deus. Meu irmão, se não fosse Deus, nada, nem aqui nós poderíamos estar. Porque, meu irmão, nós saímos demais. E aí vem as atrações da vida, a vontade de conhecer, a vontade de curtir. Para o jovem, então, não é brincadeira. Não é verdade? Quanto mais garotão, mais curtir ele quer. Quando ele puder ficar com mulher, mais ele fica. Ele quer ser o bambambam, o garotão. Ele quer aparecer, ele quer mostrar, eu sou o cara. Assim é esse filho. Ele deixa, aqui é trocar a glória de Deus pelo prato de lentilha, meu irmão. Ele trocou tudo que ele tinha, porque ele vivia numa casa boa. Ele tinha toda a condição, como nós hoje temos. Nós vivemos na casa do Pai. Aqui a Bíblia diz que é uma casa chamada casa de oração. Nós temos todas as regalias do Pai. Nós temos a proteção divina. Nós temos, aleluia, a comunhão com Ele, de clamarmos agora o milagre acontecer, de clamarmos Ele nos guardar e nos proteger, e fazer por nós aquilo que homem não pode fazer. Mas geralmente algo na nossa vida acaba nos separando da presença de Deus, como aconteceu com a vida desse filho. Ele quis fugir, ele quis sair, ele quis ir curtir um pouquinho, irmão, porque tem gente dizendo assim, eu vou brincar um pouquinho enquanto é tempo, irmão. Eu vou ficar um pouquinho enquanto eu tenho tempo. Foi o que esse jovem fez. Tudo que ele podia, ele subtraiu, ele conseguiu e foi curtir. O que Deus pode fazer nessa hora? Nada, é uma decisão. Foi uma decisão dele. Eu quero agora conhecer a vida. E meu amado, conhecer a vida lá fora é sofrimento, é dor. Para quem já veio, sabe o que é padecer. Para quem já veio lá do mundo, sabe o que é sofrer. Mas tem muita gente querendo estar lá, querendo voltar para lá, querendo curtir, querendo brincar, querendo mostrar que tem. Foi a vida desse jovem, foi assim. Ele foi, saiu, foi para bem longe, ele não quis ficar perto de ninguém. Foi para uma terra longínqua, bastante longe. E lá ele estragou tudo absolutamente. O que ele pôde fazer, ele fez. Como ele pôde curtir, ele curtiu. Como tem muitos que nós conhecemos. O quanto pode estar curtindo, ele curte, meu irmão. Mas quando o vazio chegar, ninguém aguenta. Quando todos esquecerem, quando todos não quiserem mais conversa, quando você olhar para dentro de si e ver, eu perdi tudo aquilo que Deus me deu. Aí a tristeza é grande. Aí o vazio é tremendo. Então, irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde muitos estão agindo dessa maneira. Sempre trocando a glória de Deus, sempre trocando a intimidade do Pai por aquilo que não traz proveito nenhum. Me diga uma coisa, meu amado, você que me escuta. O que é que o mundo tem para oferecer para a nossa vida? Alguma coisa boa? Você tira alguma coisa boa do mundo? Não. Uma noite de farra é só uma noite, sim, e se voltar para casa. Uma noite de prostituição é só uma noite, meu irmão, se não for contraído como vírus do HIV.
Uma noite é só uma noite, mas com Deus é uma eternidade. Mas com Deus é algo que não passa. Eu estou numa luta grande, eu estou numa batalha grande, mas eu sei que Deus cuida da minha vida, eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus me protege, e eu não estou só. Mas eu posso trocar a glória de Deus por aquilo que não é nada. Posso, como esse jovem fez e como muitos têm feito hoje. Meu irmão, trocar tudo que Deus tem para você, porque olha, além de vitória na terra, além de uma prosperidade grande, Ele ainda tem uma eternidade para você, meu irmão. Não tem como trocar essa glória por aquilo que não é nada. Mas o desejo é grande, meu irmão. A vontade é grande. Eu tenho que brincar, eu tenho que pular a quadrilha agora, o São João está chegando. E só o que fala de quadrilha, eu tenho que curtir um pouquinho. Eu não vou ficar aqui tão jovem, bonito, solteiro, sozinho, sem ninguém. Eu vou aproveitar e ficar à vontade. Foi o que ele fez, meu amado. Ele pôde se prostituir o tanto que ele queria, porque ele tinha dinheiro, sabe? Ele tinha condições. Ele curtiu à vontade. Ele era estripado, meu irmão. Estripado, cheio da grana. Saiu, meu irmão, eu estou estripado aqui. Pegou o cara está estripado, agora vamos beber à vontade, meu. Vamos encher os engradados. Pode escolher os engradados vazios, nós vamos encher. Mas isso é momentâneo, que nós queremos mostrar para você que isso é passageiro. O que é para sempre é a presença de Deus. Só que nós não conseguimos entender o porquê, meu irmão, que muitas pessoas trocam a glória de Deus por aquilo que não é nada. Esse é um relato, meu irmão, que nós vemos cada dia da nossa vida. Um dia a pessoa está cheia da glória de Deus, um dia ela está vazia. Um dia ela pula da unção, outro dia ela está mais, meu irmão, mais cabisbaixo do que uma ema quando coloca a cabeça dentro da areia. Mas a glória de Deus, quando recebemos a unção, ela permanece na nossa vida. Quando recebemos a presença de Deus, Ele continua na nossa vida. E, meu irmão, e a presença de Deus é algo incomparável, é algo que nada lá fora, que em momento nenhum vem, meu irmão, para encher a nossa vida, porque só o que preenche é a glória de Deus. Esse jovem foi, aproveitou, curtiu, mas, meu irmão, chega um certo momento da vida dele, que ele olha para trás e vê, perdeu tudo. De repente ele se encontra em uma situação onde ele não tem mais nada, absolutamente nada. Se ele tivesse a glória de Deus na prova, ele orava e Deus ia providenciar algo. Se ele tivesse intimidade ali com Deus, ele poderia estar numa luta grande, mas ele ia clamar e algo Deus ia fazer. Só que além de ele ter perdido toda a riqueza, ele tinha perdido a cobertura do Pai. Ele tinha perdido o amor do Pai. Ele estava longe, e houve uma quebra de aliança, meu irmão. Ele se separou de Deus. O pecado causa a quebra de aliança. O nosso orgulho causa a quebra de aliança. A nossa submissão nos deixa longe de Deus. Porque ele quis mostrar que era dono do nariz, ele quis mostrar que podia viver sem a presença do Pai. E não era tempo, não dá para viver sem a presença de Deus, meu irmão. Não tem condições. E ele vai, né? Quando ele vai, que tudo ele perde, aí é o momento dele refletir a vida dele. É o momento. Se o cara não refletir, quando ele perde tudo, o que acontece? Ele se mata, ele comete suicídio. Se ele não resolve refletir e ver, sabe, meu irmão, você tem uma vida abençoada, você tem tudo, meu irmão, e de repente você se encontrar comendo bolotas, meu irmão, comida de porco. Você sabe o que é isso, meu irmão? Hoje nós conhecemos algumas pessoas que são criadores de porcos, elas dão lavagem para os porcos, é resto de comida. Mas aqui bolotas eram algumas frutas de algumas árvores daquele tempo que os porcos comiam. E a luta desse jovem foi tão grande que ele olhou para os porcos comendo e ele teve vontade de comer. Ele teve necessidade e lembrou: os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu, e eu estou aqui nessa situação. Viver longe da presença de Deus vai perder todas as regalias que Deus tem para mim e para você. A Bíblia nos promete que Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. A Bíblia nos promete que com Ele nós somos mais que vencedores. A Bíblia promete que eu e você somos uma nação santa, um